com que então a UGT não defendeu o setor financeiro. Essa era só o que faltava. Eu até sou um tipo grande, mas não me meto na vida dos outros. Aprendi, quando vim para a Central, mas muito antes de vir para a Central como dirigente, fui dirigente de 2 sindicatos. O maior sindicato do país e da UGT, o SBSI, e depois presidi aos sindicatos bancários do centro. Nunca admiti que a Central Sindical do UGT se ingerisse nos assuntos dos meus sindicatos sem para isso ser chamada. A UGT é uma central de sindicatos e quem manda na UGT são os sindicatos e não o contrário. E se não intervi mais do ponto de vista político e público, foi porque os sindicatos dos bancários entenderam que eu não devia fazer essa intervenção. Estive sempre à sua disposição, como sempre, é a minha obrigação, mas tivemos reuniões com o Primeiro-Ministro, tivemos reuniões com outros membros do Governo e sempre que foi necessário desbloquear processos, não levávamos as televisões atrás. Estive sempre, como é a minha obrigação, estar ao serviço dos nossos sindicatos. Sempre e em qualquer momento e em qualquer hora. Assim o sabem o Rui, assim o sabe o Mário Mourão, assim o sabe hoje a nova Presidente do SBC, Helena Carvalheiro. A ação mais próxima dos trabalhadores, dizia o Conselheiro Vítor António, temos que ir mais ao terreno. Bem, eu todos os meses corri centenas de quilómetros de norte a sul do país. Visitei mais de 500 empresas, visitei autarquias locais, câmaras, juntas de freguesia, instituições de solidariedade social, misericórdias, lares da terceira idade, jardins de infância. Fui lá fazer o quê? Foi por minha iniciativa. Nunca fui por minha iniciativa a uma qualquer visita. Ou eram os presidentes dos sindicatos que me convidavam, porque achavam que a minha imagem e a minha presença, com o devido respeito em relação ao Presidente da República, as pessoas também me queriam ver lá, queriam mexer comigo, queriam fazer a sua catarse, queriam desabafar, dizer das suas dificuldades, queixarem-se, para eu ser o porta-voz das suas preocupações junto do poder político. Foi isso que fiz, a convite dos presidentes e a convite, naturalmente, das uniões distritais, que hoje são uma força inigualável e incomparável dentro da nossa central sindical. São as uniões, os seus líderes e aqueles que estão nos seus secretariados, que são o braço sindical da nossa central sindical na região, no distrito, conhecem toda a gente, ajudam os trabalhadores, seja na Segurança Social, seja lá no Centro de Saúde, seja nas câmaras municipais, numa junta de freguesia, até para colocar trabalhadores em situações de postos de trabalho. E sabem porquê? Porque se alguma coisa nós apostamos nestes anos, foi aquilo que o Governo, o atual Governo do Partido Socialista, colocou no seu Programa Nacional de Reformas. Entre 6 pilares, há um que se chama qualificação dos trabalhadores portugueses. O que é que a UGT anda a fazer há tantos anos? Não é formação profissional? E forma quem? Sobretudo os mais jovens, aqueles que querem entrar no mercado de trabalho e fazem-no ao abrigo do Cefosap, ao abrigo da Associação Agostinho Roseta, com o apoio da Central, a que eu não me canso de apoiar e criar-lhes novas dinâmicas, para chamarem jovens, para fazerem cursos de formação, com um compromisso. É que depois de fim do curso de formação, muitas centenas, diria mesmo milhares destes jovens têm um emprego assegurado, são colocados através dos nossos protocolos em empresas, seja no setor turístico, seja na restauração, seja no comércio, seja onde for, é preciso trabalharem. E se me disserem, mas se calhar muitos desses contratos são precários, pois são, e se não conseguirmos colocá-los em lado nenhum, o que é que eles fazem? São os jovens nem emprego, nem formação, nem trabalho, nem estudo. Ora, nós não conseguimos ter sol na eira e chuva no naval. Mas, sobretudo, quando vem para as formações dos nossos sindicatos, nas nossas uniões, há uma coisa que há milhares de jovens que levaram. É que quando forem para o mercado de trabalho, têm uma pedagogia, não é lavagem ao cérebro. É a pedagogia, é o símbolo da UGT, do movimento sindical. Quando trabalharem, sindicalizem-se. Sindicalizem-se nos vossos sindicatos, nos vossos setores de atividade, nós apoiamos-vos. É por isso que temos aqui tanta gente jovem, é por isso que temos aqui tantas mulheres. Ou só veem pessoas do tempo antigo? Não veem. Olhem para este congresso e vejam quantas pessoas cá estão, mais jovens, até a partir dos 30 anos. Temos cá muita gente. Gostaríamos de ter mais, mas essa é uma questão transversal a todos os sindicatos, a todo o movimento sindical europeu.
É isto que vivemos e não podemos desistir. E, portanto, nesse aspecto tem havido um trabalho de profundidade, de visita aos locais de trabalho. E eu tenho desafiado os sindicatos, saiamos dos nossos gabinetes, vamos para o terreno. Se não andarmos no terreno, não conseguimos cativar a confiança dos trabalhadores. Temos que lá ir. Quantas vezes o Sérgio Monte, entre outros, diz: se eu não fosse para a rua, se eu não fosse para o metro, se eu não fosse para a Carris, os meus sócios iam-se embora. Pois este é um exemplo que nós temos que replicar em todos os sindicatos. Vamos para a rua. Vou com o José Brão às câmaras municipais, vou com o Osvaldo à Cortiça, aos textos, aos lanifícios, vou com o Rui Miranda, com o Sindel, a fábricas, vou onde tiver que ser necessário ir e quando me chamarem. Esta é a minha obrigação. Naturalmente que há matérias que nós ainda não resolvemos. Quando o Florentino Rezende aqui colocou a questão da caducidade, nós temos sido dos primeiros, depois da questão do Acordo de 2012, a defender dentro da nossa central, depois de uma avaliação ao longo de muita discussão interna e dos grupos da negociação coletiva, que cair pura e simplesmente a caducidade é manter as convenções coletivas eternas para toda a vida. Eternas. Nunca mais se mudam. Ora, foi por causa da necessidade de mudança e de adaptação às novas condições de trabalho que em 2013 a caducidade caiu do Código. Mas foi naturalmente, de forma abusiva, que muitas empresas neste país pegam na caducidade, toma lá, dá cá, assinam hoje um contrato, daqui a meia dúzia de meses põem o contrato em causa. Não é isso que queremos. Não é isso que naturalmente os trabalhadores merecem. Os trabalhadores merecem estabilidade no seu local de trabalho. O que nós temos vindo a defender e que o Governo apoiou e continua a apoiar é a regulamentação da caducidade. E regulamentada, evitando que as empresas, cada vez que se faz uma publicação do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, não possa pegar em quaisquer fundamentos para invocar a caducidade. Vamos regulamentá-la. Se é no Código ou fora dele, é uma questão que vamos discutir. Agora, o que é fundamental é que foi por intermédio da UGT que no último acordo de concertação social ficaram proibidas as denúncias coletivas abusivas da caducidade no contrato de trabalho durante 18 meses. Vamos, durante 18 meses, ter a obrigação de apresentar contributos e dizer ao Governo: é isto que nós queremos. Fomos nós quem abriu a porta, havemos de ser nós a fechá-la. Caras e caros amigos, dizia aqui o João Pascoal que os trabalhadores, quer do seu sindicato e do seu setor, quer da UGT, não têm tido defensores à altura. Bem que eu saiba, eu fui eleito democraticamente. E que eu saiba, o Rui Rio também deve ter sido eleito democraticamente pelos votos dos seus associados. Sempre que uma coisa destas é dita, está-se a violentar o respeito pela democracia e pelo voto, pela voz que eu ouvi hoje de Mário Soares, que aqui foi repetida. É uma violência que nós não podemos aceitar. Nós somos democratas e quando vamos a votos temos que respeitar quem nos elege. Temos que fazer a aplicação daquilo que cumprimos. E vir-se dizer que não defendemos bem as pessoas, quando são os homens e as mulheres do nosso país, do nosso sindicato, que votam em nós e votam nos nossos programas, é uma violência e que eu não aceito. É algo que rejeito. E isto certamente tem outro lado qualquer que não fosse a UGT, seria não sei o quê de acusação. Mas nós na UGT toleramos tudo. Mas vamos ter que votar. E quando este Congresso votará, uns votam contra, outros votarão a favor. E o que sair daqui é o respeito pela democracia e por quem levantar o voto e dizer assim: apesar de todas as dificuldades, o relatório do Secretariado Nacional será aprovado como eu espero, porque foi por isso que me candidatei. Porque, naturalmente, acho que está à vista de todos, que se o relatório do Secretariado Nacional fosse rejeitado, eu amanhã nem sequer era candidato. Então, mas eu vinha para aqui servir a Central quando o trabalho que fiz durante os últimos 4 anos, o da Lucinda, o do meu executivo, dos meus vice-presidentes, o do meu secretariado nacional, é meu, porque sou o líder, mas sou acima de tudo um líder que é porta-voz, que tenta transmitir em cada dia, em cada momento, em cada circunstância, aquilo que é o pensar e o agir dos dirigentes sindicais, do nosso secretariado nacional. O secretariado nacional tem os mais altos dirigentes da Central. Andarmos a fazer assembleias aqui e acolá para ouvirmos a voz dos trabalhadores, ou são nos sindicatos. Mas há alguma central sindical faz isto em algum lado democrático? Só se for na Coreia do Norte e ouvem os trabalhadores ou calam-nos. Nós não somos assim. Eu, há muitos anos,
Quando saí dos sindicatos bancários de Sul e Ilhas, fica dito e público. Fui convidado por um diretor do meu banco, na altura Banco Espírito Santo, para ser gerente e ir abrir uma agência, a agência da Sertã, já tem muitos anos de existência. Isto foi no ano 2000. Não aceitei, porque aceitei candidatar-me pelos sindicatos bancários do centro. Perdi uma oportunidade para um dia, quando for para a reforma, ter uma reforma melhor, porque porventura teria, se calhar, algum cargo melhor remunerado que aquele que tenho hoje. Hoje estou vinculado exclusivamente ao meu salário que está no ACTV do setor bancário. Remuneração base mais eternidades. A pergunta que eu faço é: quem abdica e não tenho mais nada? Eu e muitos como nós, não sei a vida dos outros, eu não tenho mais nada. Só vos queria perguntar a todos, quando nós abdicamos da nossa vida, quando eu abdico da minha família, que está longe de mim, porque vim para secretário-geral da OGT, é uma acusação, e vou-vos dizer, até me custa admitir que se venha dizer aqui que o sindicalista que tem numa convenção coletiva de trabalho um privilégio, chama-se privilégio à defesa de quem faz atividade sindical. Isso era pôr em causa a liberdade e a nossa atuação, o nosso local de trabalho e o nosso salário. Não é admissível pormos em causa quem se dedica a defender os outros. Caras e caros congressistas, temos todos direito a intervir. Temos todo direito a dizer o que quisermos. Agradeço ao Boaventura, que conheço há muitos anos do SBSI, independentemente de algumas questões, não temos de estar sempre de acordo, mas referir uma matéria que também durante 4 anos me bati por ela. Foi apoiar a igualdade de género. Não me deem lições dentro da central do que é a igualdade de género. O meu executivo tem 8 homens e 8 mulheres. A presidente é uma mulher, eu sou um homem. Dentro da nossa organização está estipulado que no mínimo de 30% haverá de qualquer dos géneros. Há mais de 30% de mulheres nos próximos órgãos, como existiu agora. Tive sempre a oportunidade de colocar as mulheres e dar-lhes o espaço que elas merecem. Não é por culpa da OGT nem por culpa do país. São os relatórios da ONU e de outras instituições internacionais que determinam que o combate pela desigualdade salarial entre homens e mulheres vai durar 170 anos. Não é um problema português, mas são os portugueses, entre outros, que têm que contribuir para que esse espaço naturalmente seja combatido e para que seja diluído. E tudo faremos para que nem homens nem mulheres sejam superiores uns aos outros, sejam exatamente iguais. É uma luta da Central que irá continuar, foi o que fizemos durante 4 anos. Muito obrigado.